Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. O Senhor prepara-nos por estes dias, para este acontecimento da sua ascensão aos céus. Preparou os corações dos apóstolos, dos discípulos e preparam-nos também os nossos nestes dias. Porque, embora não estivéssemos presente nesse momento, os olhos, a contemplação que os discípulos, os apóstolos fizeram de Jesus aos céus, é também a nossa contemplação, vemo-lo pelos olhos deles. E terminou, por assim dizer, este tempo em que o ressuscitado permaneceu junto dos seus, aparecendo em cada primeiro dia da semana, para os fazer também compreender que o crucificado, aquele que havia sido sepultado, está vivo, está no meio deles, venceu a morte. E agora é tempo de ir para a casa do Pai, para interceder junto do Pai por todos nós e para nos enviar o Espírito Santo Paráclito, para que ele seja agora aquele que ilumina, conduz a Igreja fundada por Cristo sobre a pedra que é Pedro. Neste Evangelho de hoje, e olhando também de certa forma já para aquilo que é a ascensão de Jesus aos céus, pois recordo muitas vezes que em determinados momentos da nossa caminhada também como cristãos, como pessoas, por vezes achamos que estamos sós, que Jesus subiu aos céus e estamos abandonados, às vezes individualmente, outras vezes em momentos até da história e da vida da Igreja, parece que tudo está em derrocada. E por vezes deixamos-nos abalar por esses pensamentos que nos trazem às vezes tristeza, e como sabemos, a tristeza é a aliada do inimigo. E dessa forma o inimigo vai, por assim dizer, aniquilando a nossa esperança, a esperança que é uma das nossas virtudes, vai aniquilando a nossa esperança. O inimigo vai nos dizendo que estamos abandonados, que Deus não quer saber de nós e que aqui estamos sozinhos e que temos que, por assim dizer, temos que nos arriscar, que o Senhor não quer saber de nós, não nos escuta, não nos vê, não nos auxilia. Ora, o Evangelho de hoje, estas palavras de Jesus, recordam-nos que nós nunca estamos abandonados. É verdade que o Senhor subiu aos céus e celebraremos dentro de poucos dias, no próximo domingo, a ascensão de Jesus aos céus. Mas, como dizia, o Senhor continua, como sumo sacerdote, a interceder por nós. Cada oração que fazemos em seu nome, cada Eucaristia que nós celebramos e nela depositamos as nossas intenções pessoais, o Senhor Jesus também as entrega junto do Pai. Isso é uma certeza que não vem de um sentimento, um pensamento puramente humano e individual, mas é uma certeza que nos vem do próprio Jesus. Tudo o que pedirdes a meu Pai o meu nome, Ele vos concederá. E mais, pedi e dar-vos-á, procurai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. E ainda mais, quando Jesus nos diz, eu estou convosco até ao fim dos tempos. Não estamos abandonados, não obstante, Jesus nos prepara o nosso coração para esse momento da ascensão. E Ele nos deixa a promessa de que vem o Espírito Santo, vem a terceira pessoa da Santíssima Trindade, aquele quase ilustre desconhecido que tantas vezes é esquecido da nossa oração e devia estar presente diariamente. É Ele que ilumina o nosso coração, as nossas vidas, em termos pessoais e, obviamente, em termos também da Igreja.
ainda há poucas semanas, quando contemplávamos o início do conclave, e hoje podemos, graças a Deus, ver já é o terceiro conclave que, pelo menos, eu tenho noção de acompanhar enquanto já adulto, terceiro conclave e pelas imagens televisivas, como é belo de facto e profundo poder acompanhar aquele momento em que os cardeais se encaminham para a Capela Sistina, cantando a ladainha, a súplica litânia dos santos, e depois, já lá dentro da Capela Sistina, rodeado daqueles belos frescos de Michelangelo, onde está também o juízo final, depois cantam também eles aquele belo hino Veni Creator Spiritus. E é sobre o signo, por assim dizer, é sobre a sombra do Espírito Santo que todo o conclave se decorreu e decorre. E assim também deve ser a nossa vida. Nós ficámos certamente tocados, há poucos dias ouvia como muitas pessoas que não católicos, praticantes e não católicos, ficaram sensibilizados e tocados por toda aquela liturgia para a eleição papal, portanto, do conclave. Nós também temos de deixar seduzir por aquilo que já temos, por esta riqueza que temos, da presença do Espírito Santo e de podermos nos dirigir de todo o coração a Ele e pedirmos também que Ele nos ilumine, nos ajude na nossa caminhada como cristãos, que nos momentos de fraqueza e de tristeza Ele nos traga a alegria e a fortaleza, que nos momentos de dúvida em que a fé parece vacilar, pois que Ele nos traga também a esperança e nos traga a sabedoria, não a dos homens, mas de facto a sabedoria de Deus. O Espírito Santo está aí, inabita os nossos corações. Recebemos-lo no dia do nosso batismo e fomos confirmados no dia do nosso Santo Crisma. E por isso temos que pedir, dirigir-nos a Ele. Já que Ele está em nós, temos que nos dirigir também a Ele. E pedir que Ele, de facto, como dizia, nos ilumine, nos ajude a cada momento da nossa vida, todos os dias, obviamente, mas nos dias em que estamos mais abalados, pois ainda mais Ele devemos recorrer, obviamente, ao Senhor Jesus, que, como sumo sacerdote, pois continuamente intercede por nós. Dizia-nos Jesus no Evangelho de hoje, que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do julgamento. E parece-nos assim à distância de 2000 anos da história da vida da Igreja, praticamente, que esta promessa ainda não foi totalmente cumprida. E por isso, o que é que falta? Bem, falta que nós, em primeiro lugar, tenhamos a noção de que, pois, fazermos presente o Reino de Deus nos corações de mais pessoas é uma tarefa de todos nós. O Espírito Santo é aquele que depois animou e transformou a vida dos apóstolos e os levou a sair de casa para ir ao encontro dos outros. E por isso a nossa missão é também de levarmos aos outros o Evangelho de Cristo Jesus, dar a conhecer aos outros o Evangelho de Cristo Jesus, a boa nova que Ele nos veio trazer. Por outro lado, também há sinais de esperança no mundo com tantas clivagens, sobretudo no mundo ocidental. É interessante ver como parece assim que no silêncio vai havendo cada vez mais conversões, que o Senhor vai, de facto, fazendo o seu trabalho e que nós, quando rezamos, de facto, o Senhor também vai fazendo, nós vamos fazendo a nossa parte e Deus faz tudo aquilo que é necessário. Estou a dizer isto porque havia aqui notícias de que agora na peregrinação internacional militar 200 militares franceses foram batizados. Extraordinário. E que também nesta vigília pascal e nestes últimos anos em França também tem aumentado o número de jovens entre os 18 e os 35 anos que têm feito um caminho de conversão e têm sido batizados. Também as ordenações sacerdotais têm aumentado na França, num país tão laicizado. E na Inglaterra já há 2 jovens católicos por um anglicano.
São sinais do que o Espírito Santo trabalha, de que Jesus trabalha na Igreja e que Jesus, lá do alto, como sacerdote, pois também Ele está exatamente a interceder por nós. Saibamos nós cumprir também a nossa missão de anunciar a boa nova, de levar o reino de Deus aos corações e às famílias daqueles que estão mais perto de nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.